Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo. Bom, recentemente um personagem foi dado de graça a todos os jogadores que estão jogando Honkai Star Rail, sendo ele o Dr. Rachel, e eu decidi vir aqui trazer um vídeo de build sobre o Dr. Rachel. Eu estou fazendo isso por pura e espontânea vontade e com certeza não estou fazendo isso por pressão, porque alguém está me forçando a fazer esse vídeo para a pessoa saber como buildar o personagem. Bom, enfim, vamos continuar. Primeiramente, antes de nós falarmos um pouco sobre o que o Rachel faz no geral, vamos falar dele como personagem. Rachel, ele é um personagem do elemento imaginário, sendo do caminho da caça, e tem como objetivo causar muito dano a um inimigo só, utilizando o seu ataque extra, mas disso nós falaremos um pouquinho mais pra frente, quando a gente falar do seu ataque básico, perícia e supremo, entre outros. O que é importante deixar claro é que o Rachel, ele é basicamente o seu main DPS. Ele é aquele personagem que vai estar em campo causando uma grande quantia de dano e, obviamente, fazendo um estrago a qualquer tipo de inimigo ou ser humano que você encontrar no meio do seu caminho. Bom, um outro aviso, antes de nós falarmos, obviamente, de suas habilidades no geral, deixarei um ponto claro e importante. Todos os vídeos demonstrativos que estarão aparecendo no fundo desse vídeo estarão com algum tipo de ícone na tela que vai basicamente representar onde é que o Rachel está sendo usado, justamente porque algumas escalas de dano que vão mostrar no vídeo pode ser um pouquinho altas demais, mas isso é porque, obviamente, para testar a máxima capacidade do personagem, eu entrei em alguns lugares, como no universo simulado, para conseguir pegar buffs específicos para ver até onde o dano desse personagem pode ir, numa situação bem específica com uma capacidade bem alta. Então, os seguintes ícones vão estar aparecendo na tela num canto direito superior e que vão simbolizar se ele está no combate normal, no universo simulado e qual das trilhas ou caminhos, no caso do universo simulado, ele vai estar usando para estar com aquele dano específico. Então, já deixando isso avisado, para você não pegar o personagem e se questionar o porquê que você não está dando dano tão absurdo com ele em específico. Agora sim, vamos em direção às suas habilidades no geral. Primeiramente, já vamos tirar do campo, não ironicamente, a sua habilidade fora de campo, que é algo bem simples. Ele basicamente invoca uma estátua no mapa que vai causar provocação aos inimigos próximos. É um efeito bem simples, só com o intuito de distrair os inimigos para você conseguir fugir dependendo da situação. Bom, agora falando das suas habilidades em combate, vamos começar pelo básico, que é o ataque básico. Eu juro que essas piadas não são propositais. Basicamente, o Rachel causa dano imaginário igual a 100% do ataque dele, a um único alvo. E indo para a sua perícia, que é aqui que começa o destaque do personagem, mas disso nós falaremos um pouquinho mais pra frente. Basicamente, o Rachel ele vai causar um dano imaginário igual a 150% do seu ataque a um único inimigo. Agora, indo para a sua perícia suprema, basicamente, o Rachel, assim como as outras habilidades, os outros ataques, ele irá causar dano imaginário igual a 240% do seu ataque a um único alvo. E, além disso, ao alvo da sua perícia suprema, no caso ao inimigo que você vai estar usando a perícia suprema, ele vai causar o efeito de tolice do sábio. E o que isso faz? Basicamente, sempre que um aliado do Rachel atingir esse inimigo que está com o efeito de tolice do sábio, o Rachel vai realizar um ataque extra a esse inimigo, sendo esse ataque extra o do seu talento, que eu falarei logo a seguir, mas é importante também citar que esse efeito de tolice do sábio será ativado apenas 2 vezes, ou seja, uma vez que você usar a ult no seu inimigo e esse efeito for ativado naquele inimigo, assim que os seus aliados atacarem 2 vezes ele e o Rachel realizar 2 ataques extras, esse efeito acaba e você terá que ultar novamente para que esse efeito seja aplicado novamente. Agora, indo para o seu talento, que esse é o ponto de destaque do Rachel e vai ser basicamente a maior fonte de dano dele. Rachel, ao usar a sua perícia, ele tem uma chance fixa de 40% de realizar um ataque extra contra o alvo uma vez. E esse ataque extra causa 270% do ataque do Rachel. Para cada penalidade, ou seja, para cada debuff que o inimigo possuir,
essa chance fixa de realizar o ataque extra vai aumentar em 20%. E se o alvo for derrotado antes da ativação do ataque extra, o ataque extra vai ser direcionado a um inimigo aleatório, sendo que, assim como todas as habilidades do Ratios, esse ataque extra dele vai acertar um alvo só e não vai acertar mais de um alvo. Agora nós falaremos dos seus rastros / talentos extras, que são adquiridos a cada nível de ascensão par do personagem. Então, nós vamos falar do primeiro, que é a soma. Basicamente, quando o Dr. Rachel vai usar a sua perícia para cada penalidade que o alvo tiver, a chance de crítico e o dano crítico dele vai aumentar respectivamente em 2,5% para a chance crítico e 5% para o dano crítico. E esse efeito pode ser acumulado até 6 vezes, combando muito bem com o seu talento dito anteriormente. Logo em seguida, nós falamos do Inferência, que basicamente, quando a perícia é utilizada para atacar o inimigo-alvo, há uma chance base de 100% de reduzir a resistência de efeito do alvo atacado em 10% por 2 rodadas, que, assim como a soma, comba muito bem com o seu talento, visto que redução de resistência de efeito é uma penalidade e logo vai aumentar em mais 20% o talento dele, o que por si só já se torna muito útil. E por último, a gente tem a Dedução, que ao causar dano a um alvo que possua 3 ou mais penalidades, para cada penalidade que o alvo possuir, o dano causado pelo Ratios a este alvo vai aumentar em 10%, em até um máximo de 50%, sendo novamente bastante útil, juntando com o seu talento, no geral, ótimos rastros ou, no caso, talentos bônus. Bom, indo para os seus Eidolons, eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que você provavelmente vê na maioria dos seus vídeos de build de personagem. Em vez de eu falar exatamente o que cada Eidolon faz, porque isso você consegue fazer entrando no jogo e dando uma lida, eu vou colocar na tela os textos e eu vou dar uma leve resumida no que cada um faz. E nesse ponto eu diria que eu iria destacar os melhores Eidolons dele, mas no caso isso é um pouco difícil porque todos os Eidolons dele são bons. Então vou dar uma explicada e um pouquinho do porquê. Então, indo para o seu E1, ele é muito bom e, aliás, se você quiser pegar um Eidolon do Ratios, eu aconselho, porque essa E1 realmente é útil. Ele basicamente aumenta o acúmulo do rastro soma em mais 4 stacks, e isso se torna muito útil, já que em vez de ser 6 stacks, vai ser 10 stacks, totalizando 25% de chance crítica e 50% de dano crítico, o que é muito útil, já que ele vai ser muito menos dependente de subatributos de chance e de dano crítico. No seu segundo, ele vai dar um dano extra toda vez que o talento dele usar um ataque extra para cada penalidade que o alvo tiver, sendo que essa quantia de dano é 20% do ataque dele para cada penalidade que o alvo tiver. Ou seja, visto que em média você vai ter 3 penalidades e um inimigo para você ter 100% da passiva do talento dele, você vai dar no mínimo 60% de dano a mais baseado no ataque do Ratios. Isso caso você não coloque, obviamente, mais debuffs nele, porque se você contar também o debuff do talento Inferência, do rastro Inferência, isso se torna ainda melhor, já que serão 4 penalidades em um alvo só, o que é bastante útil. Mas obviamente tem um porém de ser ativado só 4 vezes por ataque extra, então tem nesse máximo de 4, mas ainda assim é muito útil. O seu Eidolon 3 e 5 são os aumentos nas suas habilidades, o que já é útil porque dá um aumento nas habilidades. O seu Eidolon 4 se torna mais útil ainda, já que o talento dele, em vez de regenerar os 5 de energia que regenera normalmente, vai regenerar 15 adicionalmente, dando um total de 20, o que vai ser muito útil, já que o Ratios vai estar constantemente com a ult, e a ult dá pra ele 2 ataques extras quando os aliados atacam um inimigo que foi acertado pela ult, o que se torna muito útil. E pra fechar com chave de ouro, a gente tem o seu sexto Eidolon, que aumenta a contagem do utilizo do Sábio em mais 1, fazendo com que ele tenha 3 ataques extras toda vez que ele usa uma ult, e ainda aumenta o dano do ataque extra em mais 50%, ou seja, os Eidolons dele são o kit completo pro personagem, não tem um Eidolon que seja ruim, ou desnecessário, ou dispensável, vale muito a pena pegar todos, mas se você não é uma pessoa que possui muito dinheiro, eu aconselho você pegar até o E2, que seu Ratios já vai estar fazendo uma diferença muito grande. Vale muito a pena, mas se quiser pegar só o primeiro também é bastante útil, e aliás eu aconselho, visto que o Ratios foi dado de graça pra todo mundo, a não ser que você obviamente queira algum personagem que venha nas próximas atualizações, eu acho que vale bastante a pena.
Bom, chegamos em uma das partes mais importantes quando a gente fala de build em Honkai Star Rail, que são as relíquias e os ornamentos. Bom, começando pelas relíquias, o Dr. Ratios, ele não tem tantas opções assim de set de artefatos, muito também porque Honkai Star Rail vai completar agora o seu 1 ano de jogo, então acaba que não tem muitas opções, mas nas poucas que tem são muito boas. Então começando pela primeira, que na minha opinião é a melhor, a gente tem o Andarilho do Deserto da Bandidagem, que é basicamente o set de artefato de dano imaginário. E ela é muito útil porque no seu conjunto de 2 peças ele aumenta o dano imaginário em 10%, o que é bom já que todo dano ratio é em dano imaginário. E no set de 4 peças, se o inimigo está com o efeito de aprisionamento, a chance de crítico e o dano crítico do usuário aumenta em 10% para a chance crítica e em 20% para o dano crítico. E se vocês lembram anteriormente, o seu rastro soma faz a mesma coisa que esse set de artefato, com a diferença de que a soma, no caso, aumenta especificadamente para cada penalidade e não se ele estiver só aprisionado. Então isso acaba sendo muito útil porque tem uma sinergia muito boa com o seu rastro, que por consequência faz o dano dele ficar muito alto. Agora, se você não tem um bom conjunto, no caso, com atributos e subatributos bem farmados de Andarilho do Deserto da Bandidagem, eu aconselho você fazer um misto entre esse set de artefato e o Grão-Duque em Brasas, porque o set de 2 peças do Grão-Duque em Brasas aumenta o dano causado pelos ataques extra, o que combina também muito bem com o Rachel, visto que a maior fonte de dano dele vem dos ataques extras, e isso junta com o dano imaginário que dá o bônus de 2 peças do Andarilho do Deserto da Bandidagem, então isso acaba sendo muito útil, são sinergias muito boas. Em relação ao 4 peças do Grão-Duque em Brasas, eu não acho muito interessante, visto que sempre que ele realiza um novo ataque extra, esse buff ele é meio que cancelado, então acaba não sendo tão interessante, já que o Ratios usa o seu ataque extra muito constantemente, então não é interessante. Agora, se você também não tem um bom conjunto farmado de 2 peças de Grão-Duque em Brasas, ou qualquer coisa relacionada a isso, você pode fazer um misto entre qualquer set de artefato que dê aumento de dano em ataque extra, aumento de dano em imaginário e aumento no ataque. Qualquer conjunto de 2 peças que envolva isso, você pode misturar da melhor forma possível, até você ter um bom resultado. Agora, em relação aos ornamentos, nesse em específico eu não vou colocar aquela estrelinha em cima que vocês viram, por exemplo, no set de relíquias de dano imaginário, porque nesse caso os dois são muito bons, então eu não vou colocar um mais alto que outro, vai muito de você. Então, em primeiro lugar, no caso, o que eu vou falar primeiro é o Linha de Frente Firmamento de Glamoth, que é útil por aumentar o ataque do usuário em 12%, e quando a velocidade dele for igual a 135 ou 160, o dano que ele vai causar aumenta em 12 e em 18. No caso, 12 para mais de 135 de velocidade e 18 para mais de 160 de velocidade. Isso é útil porque aumenta o dano do conjunto dele no geral, que é muito bom. Então, se você quiser aumentar o dano do conjunto no geral, esse seria o ideal. E aí a gente tem o seu segundo melhor set de ornamentos, que é o Salsoto Inerte, que esse é muito bom porque aumenta em 8% a chance de crítico do usuário, e quando a chance de crítico atual dele chegar a mais de 50%, o que acontece muito facilmente por causa do soma, ele vai aumentar em 15% o dano dos ataques extra e da perícia suprema dele, o que é muito bom pro Ratios, porque as 2 maiores fontes de dano dele são justamente a ult e o seu ataque extra, já que a ult, quando você acerta o inimigo, faz ele tomar ataques extras quando os aliados atacam ele, e o Ratios por si só ele já dá muitos ataques extras, ou seja, acaba que esse set de artefato fica muito bom pra ele, no caso esse set de ornamentos fica muito útil, mas ele não perde muito pro anterior, depende muito do que você quer, se você quer focar muito no ataque extra ou no dano geral. Bom, indo para os atributos e subatributos, começando pelo peitoral, já que o capacete e a luva são sempre vida e ataque como atributo principal, a gente vai querer no peitoral dano crítico ou chance de crítico, preferencialmente dano crítico, porque o Rachel já ganha muita chance crítica naturalmente, então acaba que não tem muita necessidade de ter muita chance crítica. Para as botas, a gente vai querer velocidade, ponto, não tem segredo, um DPS vai querer sempre atacar um pouquinho na frente da maioria, com algumas exceçõezinhas, obviamente, por exemplo, você vai querer às vezes que o suporte ataque um pouco primeiro, mas no geral você quer ter bastante velocidade. Para esfera, você vai querer dano imaginário, não tem segredo, é o ideal para ele. E para corda é muito situacional.
vai depender muito do que tiver faltando no seu Radius. O ideal é você colocar ataque por cento para você aumentar um pouco mais o dano, mas caso você perceba que ele não esteja pegando a ult constantemente, você pode optar por colocar regeneração, para com que ele consiga pegar mais generação de energia, para com que ele consiga ultar com mais facilidade, ele consiga ultar mais vezes, já que a ult e o ataque são as maiores fontes de dano dele, e essas duas coisas estão na ult dele, o que se torna muito importante. Agora, os melhores subatributos para ele é chance crítica e dano crítico, obviamente, e depois vem velocidade e ataque por cento. O ideal é você ter esses 4 subatributos nos artefatos dele, mas caso não venha esses, ou venha 3 deles, você pode optar por ter também efeito de quebra ou regeneração. São 2 bons quebra-galhos, mas o ideal mesmo são esses 4. Ponto, acabou, não tem segredo. Bom, essa muito provavelmente é a parte do vídeo que eu vou tentar terminar o mais rápido possível, já que não tem muito o que falar dos cones de luz dele, pelo mesmo motivo porque não tem muito o que falar em relação às relíquias. Então, vamos já começar pelo melhor cone de luz para o Dr. Ratios, que é o seu cone assinatura, o batismo de pensamento puro. Não tem nem o que dizer, esse cone foi feito para ele, aumenta o dano crítico, para cada penalidade aumenta o dano crítico mais um pouquinho, quando ele ulta ele recebe um aumento de dano em tudo dele e ainda faz com que os ataques extras ignorem 24% da defesa do alvo. Muito bom, perfeito, lindo, maravilhoso. Agora, se você não tem esse cone de luz em específico, você pode ir para o cone de luz da Topaz, caso você tenha ele, já que a Topaz foi feita, assim como o Ratios, para focar no seu ataque extra, então tudo que funciona nela acaba funcionando um pouco no Ratios. Então a gente tem o cone inquietante e excitante, o cone de luz característico da Topaz, que aumenta a chance crítico, aumenta o dano dos ataques extras e ainda consegue aumentar um pouquinho o dano crítico. Bem bom, bastante útil e uma boa segunda opção. Em terceira opção de 5 estrelas, a gente tem o Percorrer no Mar das Estrelas. Aumenta a chance crítica, aumenta mais um pouquinho se a vida do inimigo está abaixo de 50% e aumenta o ataque para cada inimigo que você derrota. Ele é interessante, mas eu acho ele um pouco inferior ao próximo que a gente vai falar. Isso é um pouco engraçado porque é até um cone 4 estrelas. E eu estou falando do Jogo de Espadas, que basicamente sempre que a pessoa que está usando esse cone ataca um mesmo alvo várias vezes, o dano vai aumentar em 8%, no máximo de 5 vezes, ou seja, esse dano extra aumenta até 5 vezes, totalizando um total de 45% a mais de dano. E esse efeito é removido sempre que ele troca de usuário. Bom, por que esse cone de luz ele é tão bom? Porque ele comba muito bem com a dedução, que é um dos rastros do Rager, já que sempre que ele ataca um inimigo que tenha até 3 penalidades nele, vai aumentar o dano do Ragers. E como você muito provavelmente vai ficar aplicando muitas penalidades a um inimigo só, já que é bem complicado você aplicar penalidade em vários inimigos, acaba tendo uma sinergia muito boa, já que vai fazer com que você consiga matar um inimigo de cada vez mais extremamente rápido, de uma maneira bem veloz. Até porque esse cone de luz ele estaca a cada instância de dano. Então, como o Ratios ele dá uma instância de dano na perícia e uma instância de dano no ataque extra, ele já vai ter 2 stacks desse cone de luz sempre que chegar a vez dele. E se você ainda usar a ult, você ainda vai ter mais instâncias de dano, já que sempre que usar o ataque extra naquele inimigo, vai aumentar mais ainda o buff desse cone de luz. Então acaba que ele tendo uma sinergia muito boa. Bom, agora nós vamos falar de times, e aqui eu vou falar de uma forma um pouquinho diferente. Em vez de eu falar o time ideal para ele, eu vou basicamente falar como você consegue montar um bom time pro Ratios, e obviamente eu vou dar destaque para os personagens que têm a melhor sinergia com ele. Então, primeiramente, o Ratio ele é o personagem main DPS, ele é o que vai querer estar dando dano na maior parte do tempo, então é o ideal que tudo seja voltado para ajudar ele a dar o maior número de dano possível. Então vamos começar falando justamente do seu talento, que é a sua maior fonte de dano. Para que o seu talento seja ativado constantemente, é necessário que muitas penalidades sejam aplicadas ao alvo. Nisso você vai precisar de um personagem de inexistência junto dele, justamente porque esse é o caminho voltado para debuffs. E é aqui que uma personagem específica se destaca muito, tendo a melhor sinergia possível com ele. E essa personagem é justamente a Lobo Prateada. Bom, não tem segredo, só na perícia a Loba Prateada consegue aplicar 3 penalidades a um alvo só. Então se o Ratios ataca com a perícia um inimigo que a Loba atacou com a perícia dela, acaba que isso faz um estrago muito grande, já que você em um turno só já vai conseguir fazer com que
praticamente em todos os turnos o Rachel consiga atacar com seu ataque extra, o que é muito bom. Caso você não tenha uma luva prateada, a Pela também é uma ótima opção, ela funciona muito bem, não tem muito segredo, ela também consegue aplicar bastante penalidades, não tanto quanto a luva prateada, mas o Rachel consegue suprir essa falta de necessidade que a Pela tem em colocar vários debuffs. Mas isso não chega a ser tanto problema, a não ser que seja uma pessoa muito azarada e não consiga acertar o ataque extra, mesmo estando com 80% no talento dele. E bom, nesse segundo espaço, você vai querer obviamente seu personagem de inexistência, e no terceiro espaço você vai querer um personagem de harmonia, um buffer. E nesse ponto eu dou destaque obviamente para Ting-Yun. Não tem segredo, essa personagem é incrível, ela tem buffs absurdos, ela vai fazer uma diferença muito grande pro Rachel, já que ela vai aumentar muito o dano dele, e ela também vai conseguir dar bastante ult pro Rachel, o que vai ser muito útil, já que justamente como eu tinha citado anteriormente, um dos problemas era se ele não tivesse regeneração de energia o suficiente. A Ting-Yun ela vai justamente suprir essa regeneração de energia com a ult, então acaba que eles têm uma sinergia muito boa. Você pode usar qualquer outro personagem em harmonia, caso a sua Ting-Yun já esteja em outro time, mas o ideal mesmo é você usar a Ting-Yun com ele. E por último você vai querer um personagem sustain, ou seja, alguém do caminho da preservação ou do caminho da abundância. Nesse ponto eu dou destaque para dois personagens, que é o Luocha e a Huohuo. O Luocha muito porque ele cura fora do turno dele, o que é muito útil, e de bônus ele é um personagem do elemento imaginário. Se você está usando a loba prateada com você, isso vai ser muito bom, já que pro Luocha ser imaginário e o Rachel também, vai aumentar a chance da loba aplicar fraqueza a imaginário com a perícia dela, o que por consequência vai dar meio que um buff ainda maior pro Rachel, o que acaba sendo muito útil. Mas se não tiver o Luocha, a Huohuo também faz um bom trabalho, até porque ela consegue buffar com a ult dela, e isso por si só já faz um estrago muito grande, e ela tira a penalidade dos aliados com a perícia dela, então acaba que ela sendo muito útil. É uma ótima opção. Então, o time ideal para o Rachel é o Rachel, um personagem inexistência, um personagem harmonia e um sustain, sendo ele ou do caminho da preservação ou do caminho da abundância, o que você tiver de melhor. E, obviamente, se você tiver algum desses personagens que estão destacados, vai ser melhor ainda. O seu Rachel vai ter um dano absurdo. Eu tenho certeza que ele vai destruir qualquer inimigo que tiver pela frente. Bom, e é basicamente aqui que a gente se despede. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Eu espero que você tenha conseguido tirar bastante proveito desse vídeo e que o seu Rachel tenha virado uma máquina de dano. E bom, é basicamente isso. Se você gostou do vídeo também, deixe seu like e compartilhe com o número de pessoas que você conseguir. E é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um tchau. Até!